Por que será que a dipirona é proibida em muitos países do mundo e é utilizada aqui no Brasil e em outros países, principalmente no terceiro mundo? Neste vídeo vou te falar sobre a dipirona, o metamizol, também conhecido dos nomes comerciais Neosaldina, Novalgina, Paralgin, Dorflex, um medicamento que vocês utilizam bastante. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. A dipirona é um medicamento muito utilizado e o mais utilizado para dor e febre no Brasil, e nós utilizamos ele com muita frequência tanto em casa como em hospitais. É previsto que cerca de 215 milhões de doses de dipirona sejam utilizadas por ano no nosso país. E isso traz uma experiência muito grande que eu vou falar para vocês porque essa proibição é importante em alguns países e talvez no nosso país tenha algumas limitações. Então fica até o final que eu vou falar a minha opinião sobre isso. A dipirona ela foi lançada em 1922 na Alemanha com o nome de Novalgin. Essa medicação tinha as propriedades de aliviar a dor e também a febre. Em 1922, ela passa a ser comercializada no mundo inteiro e dessa forma, sendo amplamente distribuída ao mundo, foi-se visto os efeitos benéficos da medicação. Entretanto, com o uso dessa medicação, alguns pacientes desenvolviam agranulocitose, que é a diminuição das células de defesa do nosso organismo. Mas o problema maior foi em 1964, quando observaram num estudo experimental que a aminopirina, um fármaco semelhante à dipirona, ao metamizol, ele tinha consequências que diminuíam muito as células de defesa, faziam essa granulocitose em muitos pacientes. Em cada 200 pessoas que utilizassem a aminopirina poderiam ter a granulocitose. Por isso, houve a proibição da dipirona, acreditando-se que a aminopirina, por ser um fármaco muito semelhante, poderiam dar as mesmas reações, e o que não foi visto na prática. Apesar disso, os casos de agranulocitose aconteciam mais raramente. Entretanto, na Suécia, a frequência era um pouco maior. Um paciente a cada 2.000 pessoas, em média, faziam a granulocitose ou modificavam os números de leucócitos em suas células de defesa, diminuindo assim esse patamar. Dessa forma, na Suécia foi proibida, mas tem alguns poréns. Foi visto que na Suécia a proibição era por um mecanismo, às vezes por uma predisposição aos próprios suecos, por uma alteração genética que favorecia com que a granulocitose ela fazia nesse tipo de paciente. Também, doses que eram mais prolongadas e maiores poderiam favorecer a esse mecanismo. Por isso que nesse país a proibição da dipirona é até entendível do ponto científico. No povo norte-americano, sobretudo nos Estados Unidos, foi observada uma frequência menor do que a Suécia, mas um pouco maior em relação a outros países. E logo, em 1977, visto com aqueles estudos de 1964, onde a aminopirina poderia fazer mal, foi decidido pelo FDA que a dipirona seria proibida a sua comercialização nos Estados Unidos. Dessa forma, os Estados Unidos, o Japão, seguindo o exemplo do modelo americano, a Austrália e outros países da União Europeia proibiram a dipirona a sua comercialização nestes territórios. Entretanto, países como Brasil, México, América Latina e outros países do terceiro mundo, como a Índia, foram vistas que, na prática, a frequência da granulocitose era muito baixa, em cerca de 1 ou menos de 1 por milhão de indivíduos que faziam o uso dessa medicação. A dipirona, nesses indivíduos e nesses países, mostrava-se eficaz e também com baixíssimo risco de acontecer um efeito colateral como a granulocitose. Imagine que isso pode acontecer em 1 a cada 2 milhões de pessoas. É um risco, é um efeito colateral muito baixo em termos de frequência. A dipirona, ela pode causar também outros efeitos colaterais que eu vou falar mais para frente. Entretanto, depois de vários estudos, alguns países até
voltaram atrás para retornar à liberação, à comercialização da dipirona. Entretanto, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão e Austrália ainda continuam proibidos a sua comercialização. É fato que alguns países, como a Suécia, condições e genética da população que estão predispostos a ter mais efeitos colaterais, é um fato a ser respeitado. A dipirona, em países latino-americanos, em países e na grande maioria dos países, é um excelente analgésico e antitérmico também. Ela age de maneira efetiva, diminuindo a dor até mesmo dentro de hospitais, dor pós-operatória. Ela atua em sinergismo até mesmo com anti-inflamatórios, diminuindo a dor e aliviando os sintomas de cirurgias e até mesmo de dores de difícil controle. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Em um comparativo com outros analgésicos, a dipirona ela é superior a, por exemplo, ao paracetamol, ao ibuprofeno, que são outras medicações similares. E o que vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o alto consumo de oxicodona ou opioides, que são medicações que têm por objetivo muito maior potência. Entretanto, o uso indiscriminado dessa medicação pode causar efeitos colaterais e até mesmo a dependência desse tipo de medicação. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos um risco muito grave à população que faz uso indiscriminado de medicações opioides e faz com que essa população elas tenham dependência e vício com esse tipo de medicação. Talvez, se fosse utilizado um analgésico do tipo a dipirona, esse risco teria sido minimizado. Apesar da granulocitose ser uma condição que pode ocorrer como um efeito colateral, a adição e principalmente o vício aos opioides é um fator muito pior do que a granulocitose para os Estados Unidos. Internações e óbitos por conta disso são vistos todos os dias nos Estados Unidos. A dipirona é uma medicação segura, principalmente para nós brasileiros, e muito utilizada. Não é comum nós visualizarmos esses efeitos colaterais e identificarmos em nossa prática clínica. A dipirona ela é amplamente utilizada em nosso país e nós não observamos esse efeito como descrito em outros países. Infelizmente, esse estudo de 1964, com um componente semelhante à dipirona, a aminopirina, deixou a imagem da dipirona manchada em muitos países e talvez deva ser reconsiderado o retorno dessa medicação comercializando nesses países onde estão proibidos. Entretanto, cada país tem a sua legislação. Há interesses também econômicos por trás disso. Mas esse não é o foco que eu quero falar para vocês. A dipirona tem seus efeitos colaterais sim. Infusão rápida, por exemplo, na veia, ele pode dar aquela sensação de mal-estar, náuseas, vômitos e até mesmo queda da pressão arterial. Por isso que indivíduos que possam estar desidratados, com a pressão arterial baixa, deve ser reavaliado a infusão rápida desse fármaco. A dipirona ela é apresentada tanto em comprimidos e na formulação injetável, onde utilizamos em hospitais e pronto atendimento. Por isso quero deixar uma mensagem aqui para você sobre a dipirona. Ela é segura, apesar que efeitos colaterais podem acontecer em qualquer pessoa e estamos correndo esse risco com qualquer medicamento. A dipirona ela é segura e por isso prescrita aqui no nosso país. Diferenças individuais de populações, de doses, vão ocorrer fazendo com que a dipirona seja proibida em outros países. Entretanto, utilizarmos aqui em nosso país é muito seguro. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e gostaria de saber a sua opinião. Você tende a utilizar mais a dipirona do que o paracetamol, que o ibuprofeno? Comenta aqui para mim, pois a sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais.
clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.